Fala pessoal do Instagram, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir por aí? Podemos começar? Perfeito. Bom, hoje nós vamos falar então um assunto que eu não, infelizmente é um assunto bastante desagradável, até chato que tenha tantas pessoas tendo que falar desse assunto. Eu sei que os companheiros esperam uma posição, uma postura do nacionalismo da nossa pátria, né? E por isso eu estou vindo aqui falar com vocês. Tá? Eu não vou ficar enrolando vocês, eu vou direto ao ponto junto com vocês. Tá? Me entristece, cara, profundamente, tá? Que os brasileiros eles nunca serão plenamente representados por aqueles em quem eles votam, tá certo? E isso é um problema porque quando a gente fala de crise institucional no Brasil, tá certo? Se a gente for levar em consideração a nossa história, puxa, a gente poderia voltar longe, cara, longe. A gente poderia voltar lá para a República, entendeu? E começar a ver onde é que a coisa começa, né? E a gente pode, inclusive, pensar, por exemplo, que um dos grandes problemas, né, da crise institucional que nós vivemos está até mesmo na maneira como o próprio processo eleitoral constitui o governo, né? Como, por exemplo, esse tipo de voto que nós temos que permite, que fomenta, que ajuda com que tenham certos indivíduos lá que eles não são bons de política, não são bons de fazer política, não são bons de lidar com o povo brasileiro, eles só são bons de show, e eles fazem esse show para acessar o universo político. Então, se você está votando em caras que são bons de show para se apresentar, é óbvio que você não pode esperar muita competência dessa galera na hora que eles precisam fazer um governo de fato, né? Bom, agora, se a gente for então se aprofundar nessa questão de como é que nós chegamos a essa crise institucional, há muitas coisas que a gente pode falar. Muitas coisas que a gente poderia falar, vários aspectos que eu poderia levantar para vocês aqui. Mas olhem só, isso é um assunto que passa despercebido e eu resolvi voltar nesse assunto. Esse livro aqui que vocês estão vendo, tá certo? Ele foi escrito em 2017 pelo João Carlos Biangini, tá certo? Que é um advogado interessantíssimo. E o nome do livro não tem a ver aqui com a live, mas é Aborto, Cristãos e Ativismo do STF. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Pelo seguinte, pessoal. A verdade é que tem gente alertando para certas posturas do STF, tá? Que há muito tempo vem transtornando a harmonia que existe dos três poderes. Tá, ok? Então, não é coisa de hoje. Não é coisa de hoje. É coisa que se agravou, né, por causa desse fenômeno de incompetência de gerência política que a gente vive, né? Bom, eu vou pedir para vocês só um instante que eu vou chamar aqui uma pessoa para participar aqui da conversa com a gente, certo? Aqui. Vamos ver aqui se foi. Eu acho que foi. Fala, meu guerreiro, tudo bem? Opa, presidente, como é que você tá? Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus, melhor agora falando com você, né? E tendo a oportunidade de trazer um pouco de esclarecimento para os nossos companheiros, uma situação tão, no mínimo, chata como essa que nós estamos vivendo, né? Com certeza. Vamos aí destrinchar esse assunto complexo aí. Bom, eu queria começar fazendo eu na verdade fiz o seguinte, né? Se tem uma coisa que eu detesto em live é o excesso de informação que não tem nada a ver que o pessoal traz à tona. Então eu alinhei alguns pontos e nós vamos discutindo, tá certo? Bom,
Primeira coisa é o seguinte, né? Dos últimos tempos que vale a pena a gente comentar. Né? Quem imagina que no presente momento haverá uma ação militar, tá certo? Não sabe absolutamente nada sobre a história do Brasil. Tá? Não sabe como ocorrem as revoluções, como ocorreram as revoluções recentes, e não sabem sequer perceber a realidade atual. Tá certo? O movimento integralista participou ativamente em todos os atos revolucionários dos últimos anos no Brasil, tá certo? Inclusive ativamente nas atividades aí de 2013, etc. E nós sabemos bem como é que a coisa aconteceu em todos esses momentos históricos. E atualmente nada coaduna para que um cenário revolucionário aconteça. Só irresponsabilidade, só erro no trato com a coisa pública, só erro moral e de caráter não é suficiente para produzir uma ação revolucionária. Tá entendendo? Não é suficiente. O Brasil, ele tem, como acabei de conversar com um companheiro, ele tem muitas revoluções sem ideias, mas não sem líder. Quem é o líder desse movimento revolucionário que o pessoal está querendo chamar aí? Quem é o líder? Nós só temos figuras medíocres aí, querendo manobrar posições pequenas para tentar promover uma ação paralela dentro do governo. Que tipo de loucura é essa, companheiro? Explica para mim. Essa ideia aí de fazer revolução sem princípios é uma coisa assim muito liberal e já aconteceu muito no Brasil, né? Eu me lembro que eu tava lendo uns trechos de crítica que Plínio Salgado ele tinha feito à Revolução de 64, que mesmo que ele participou ativamente da revolução, da contra-revolução, né, que foi uma revolução cívico-militar, que o Congresso inteiro, em sua maioria, aprovou. Posteriormente, ele viu que, na verdade, a permanência do governo militar ela era basicamente só pelo poder. Eles não estavam ali para constituir um Brasil novo, um Brasil reformado. Não tinha essa pretensão. E ele reclamava lá, mas o que ele fez? Ele não fez o indiferentismo. Ele participou, se candidatou para tentar ajudar o Brasil, mas como a gente pode ver, né, não deu muito certo. Uma das recentes últimas entrevistas que eu dei junto com outro companheiro, esse assunto da Revolução de 64, ele é bastante polêmico, a gente sabe disso, né? E nós temos um papel nessa revolução que nos torna mais polêmicos ainda, que é a participação do nobre companheiro Olímpio Mourão Filho nessa revolução. Né? Exatamente. E no livro Memórias de um Revolucionário, Mourão conta como ele organizou os militares na época para operar essa mudança, né? Fazer essa revolução acontecer. E a verdade é o seguinte, eu acho que esse pessoal que acha que tem condições de ter uma revolução no Brasil, a primeira coisa era ir ler o livro dele, para ver que eles não têm a menor condição de fazer um. Tá entendendo? Não tem cenário para isso. Né? Bom, e decorrida a revolução, a gente sabe que não foi nem de longe isso que se ensina aí pela esquerda, mas certamente não foi a democracia mais plena que o Brasil poderia ter. Houve muitos incidentes terríveis, né? Agora, uma das coisas que o Plínio Salgado nunca deixou de fazer foi de apoiar as coisas certas que eram feitas. Né? E essa continua sendo nossa postura. Nós precisamos apoiar as coisas feitas corretamente, ajudar para que essas coisas se fortifiquem e combater e denunciar as coisas ruins que são feitas. Mas nunca colocando o interesse pessoal, o interesse político privado, tá certo? Acima do interesse da nação, que é coisa que tem acontecido no Brasil à torta e à direita. Aliás, à esquerda e à direita. O compromisso nosso tem que ser com o Brasil, independente de personalidade de político, né? E
a direita agora se encontra né, anestesiada pelo cesarismo, né? Bolsonaro entrou lá, agora eles estão né, focados todos no líder. E é aquela história, né? Tá acontecendo esses problemas aí agora com o STF, que ela tá usando o regimento interno para ir atrás de um inquérito, né? Com resquício de um sistema inquisitorial. E tá acontecendo todos esses problemas aí, mas como teve aquela nota que a FIB recentemente soltou, eu não vejo perspectiva de uma revolução. Perspectiva de uma revolução, eu também não vejo, e acho que o dia que houver essa perspectiva, todos vão ver com muita claridade, certo? E não é o que acontece. Né? Você tem um pessoal ali envolvido muito numa obscuro. bolha. Pois é, exatamente. Você tem um pessoal envolvido numa bolha que insiste nisso. Né? Que insiste em tentar instrumentalizar as Forças Armadas, né? Num plano de poder particular. E as próprias Forças Armadas não têm nenhum dispositivo que coadune com essa ilusão desse pessoal. Entendeu? Pois não tem nada. Teve até uma madrugada aí, acho que foi anteontem, se não me engano, e teve deputados, teve, né, secretários aí do governo que estavam falando como se fossem símbolos, né? It's time, chegou a hora. Acabou que não deu nada, né? Foi só Foi só a hora de prender o Queiroz, só. Deve ser isso, né? Não, deve ser isso. Eu vi a deputada Janaína Pascoal naquele programa do Pânico, falando que ela acha muito estranho alguns processos, alguns procedimentos que têm sido usados de ocultados nesse trâmite todo não da fake news, né? Porque essa é uma história interessante, né? Que esse termo fake news não é exatamente o que está sendo investigado. O que está sendo investigado principalmente são as ameaças, né, que as pessoas sofreram. Né? E que dentro desse processo o que ela achava muito estranho era a maneira como estava sendo conduzido de modo meio secreto ali, meio oculto, e que nem os advogados dos acusados estavam tendo acesso aos autos completos, né? Isso já fere os princípios processuais, né, no caso. Exato. Eu nesse campo não tenho muito o que dizer, mas eu conto com o companheiro para explanar um pouco o que você tem percebido desses mandos e desmandos dos nossos ministros aí. Eu ouvi falar que o Alan dos Santos, ele disse que o advogado dele estava com essa dificuldade, realmente. E estava acontecendo a uma velocidade muito rápida, o advogado dele não estava conseguindo acompanhar, né? Mas assim, às vezes também pode ser um blefe, né? Às vezes ele tá querendo puxar atenção para ele, eu não sei. Mas nessas questões porque o Alan dos Santos, cara, ele é bom nisso, né, cara? Ele é um jornalista, né? Quer chamar atenção para ele mesmo, né? Com certeza. Enfim. Eu não sei exatamente se ele quer chamar atenção para ele e tal. Não vou entrar nesse mérito, mas ele é um cara que, se ele está com problema para acompanhar isso, meu amigo, então deve estar bem nebulosa a maneira que está sendo conduzido isso aí, né? Sim, mas do que eu tenho para falar é que eu tô vendo juristas falando muito que isso aí abre pretexto a cercear ainda mais a liberdade de expressão, né? Porque além das ameaças tem também no teor dos autos calúnias, difamação, coisas assim desse tipo, né? E recentemente agora a Sarah Winter entrou, né, na jogada e com aquela questão que ela tá fazendo 300 do Brasil, né? Sim. Que ela falou que tinha uma parcela do pessoal armado, aí a gente não sabe, porque uma vez que você falou isso, as polícias já ficam suspeitas de milícia armada. Aí já é um crime imprescritível, de outra natureza, mais perigoso ainda. Mas, assim, tem outra polêmica também. O inquérito pode ser feito pelo STF? Pode. Mas só se for nas dependências do tribunal, né? Do STF. Por exemplo, teve um fato aí do Antônio Godinho, se não me engano, Garotinho, perdão,
se não me engano, foi ele. Acho que tinha usado uso excessivo de força com ele, com algema. Aí o STF fez o inquérito. Aí agora tem o inquérito das fake news que o STF tá liderando. Eu vejo isso uma distância muito grande, né, entre coisas que acontecem nas dependências da sede para coisas que realmente acontecem no meio virtual, né? Eu vejo uma grande distância e a gente começa a perceber se existe algum furo aí constitucional, se o STF tem poder disso, se é um resquício inquisitorial perigoso. Eu fiz umas anotações aqui sobre o STF, né? E deixa eu ver aqui qual delas que eu vou colocar. É porque é o seguinte, vamos lá. Antes de falar disso, eu acho que esse grupo 300 que foi montado lá no STF, ele é basicamente uma provocação completamente descabida. O que eu ando percebendo é que existe uma tendência de tentar promover um certo caos e uma certa anarquia de modo proposital, tá entendendo? E assim, veja, eu não acho, cara, eu não sei se existe uma grande, como fala também a Janaína Pascoal, eu não sei se é tanta burrice que eu não sei se tem uma grande inteligência por trás disso, tá entendendo? Porque se querem criar um ambiente de caos, de confronto, capaz de ajudar a famosa narrativa do inimigo, ao invés de se preocupar com as pautas realmente importantes, né? A coisa que a Sarah Winter sempre fez questão de comentar é que ela é treinada lá na Ucrânia, etc. Ela, abre aspas, sabe o que está fazendo e tudo mais. Tudo bem, mas quem disse pra você que eu confio nas técnicas da Ucrânia? Não confio nada. Por que eu acho que ela não é uma subversiva? Não tem como saber. Eu acompanhei toda a trajetória dela, porque mais de uma vez nós integralistas confrontamos as feminazes, na época que ela era líder de um grupo feminazi. Quando eu faço parte do movimento Pró-Vida. Quando ela mudou de postura e se tornou uma integrante, uma militante do movimento Pró-Vida, isso foi muito chocante para todos, não só para mim, né? E de repente ela volta nessa postura, essa postura radical agora de outro viés, né? Então não é só a falta de governabilidade, etc., a harmonia dos poderes, o excesso do STF, mas é uma tentativa de levar a um impasse, me parece, por parte de alguns grupos, tá entendendo? A tentativa de chegar a esse estado convulsivo que a gente está vivendo. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque a gente já sabe que está frágil, mas vamos deixar o mais frágil possível, vamos enfraquecer bastante o Brasil, porque talvez o nosso grupo, a nossa narrativa só funcione no caos e a gente possa se livrar da dura tarefa de governar o Brasil, né? O que é uma coisa que eu espero que todos percebam que governar o Brasil não é tarefa para amador, cara. A gente, o presidente, ele é presidente, ele não é um rei, ele não consegue fazer as coisas de ofício, simplesmente. Tem toda uns atos a se cumprir, né, um ritual, e não é fácil, não. Tem incompetências, tem limites, tem entraves. Difícil. Exatamente. Uma das coisas que eu anotei aqui é o seguinte, né? Uma mudança do Estado brasileiro no quadro atual tende a ser lenta, né? Qualquer mudança acelerada do Estado brasileiro somente seria possível em um quadro de caos muito distante do atual. Aguardar ou contribuir para a produção do caos são duas posturas que nós não podemos admitir, o que evidentemente é diferente de estar pronto para ação em um cenário desse tipo, tá certo? Eu acho que nesse cenário, a coisa que o Brasil mais precisa, e eu tenho um sacerdote aqui, integralista, muito amigo nosso, que faz o projeto de capelania dentro do integralismo, que ele sempre diz para mim, olha, a gente quer porque quer juntar as coisas, porque antes de
de mais nada, nós precisamos de união. Mas só que essa estratégia de fomentar a divisão propositalmente, né, tem chegado a um ponto em que o único que perde é o Brasil, certo? Antes de você ter um governo nacionalista, um governo liberal, um governo comunista, um governo integralista, você precisa ter um governo. E é isso que está faltando. Tá. Bom, esta semana, então, esquentou o debate em torno do STF, né? E eu acho o seguinte, a pergunta que eu faço é, alguém está surpreso com o que tem sido decidido e conduzido, né, pelo STF? Porque se está, na minha opinião, ele não percebeu o que tem ocorrido ali no STF e durante anos ele teve alheio ao Brasil, né, a toda a nossa realidade e a linha histórica recente do Brasil, se ele está surpreso com o que está acontecendo lá, né? O Brasil vem tendo suas instituições destruídas há muito tempo, não é de agora, né? Com certeza. Não, mas eu chamei você para conversa, estou falando mais do que tudo, eu quero que o companheiro fique à vontade aí para poder fazer suas colocações. Sim, o STF, né, ele é o guardião supremo da Constituição. Então, para que a gente, né, tenha um grau de seguridade jurídica, a gente precisa realmente da função do que o STF exerce, certo? Não estou aqui entrando no mérito se ele está correto, se ele está errado, entendeu? Só quer dizer que ele faz parte dessa situação do governo, né? Uma República Federativa do Brasil, certo? E assim, nos últimos anos, quando a gente for ver o quadro dos ministros que compõem o STF, a gente vai ver muitos juízes, a gente vai ver muitos procuradores, quer dizer, poucos juízes, na verdade. Alguns procuradores, alguns advogados, pessoas que, vamos dizer, têm a prática jurídica, certo? A prática jurídica. Só que quando a gente vai ver realmente qual é o trabalho do STF, a gente vai ver que não é a prática jurídica que realmente importa no STF, né? Porque assim, eu estava lendo um comentário de um amigo aí, pessoalmente, que ele falou que falta aquelas pessoas que são doutoradas em direito constitucional, que têm especialização em filosofia, certo? Que pessoas que têm a firmeza no que ela tem, não simplesmente advogados, né? Porque o critério para a escolha no STF ele é muito vago. Se não me engano, tem que ser um notável saber jurídico, tem que ser cidadão brasileiro e acaba por aí, entendeu? Então é uma coisa, como é que eu posso dizer, fraca, na minha opinião, né? Deveria ter um maior critério. Além disso, né? A lista fica na mão do Senado, obviamente o Senado também tem a participação, né, para escolher quem são. Porém, do que eu penso é que falta certa doutrina, certo um objetivismo que é o constitucional, né? Porque a gente vai ver, se você colocar um advogado, ele pende muito ao ativismo, né? Porque ele é um argumentador, ele é né? Não sei se a gente pode falar isso, mas muito que ele fala nos tribunais é sofismo, né? Ele tenta encaixar na narrativa dele, mesmo que não seja verdade, entende? Então, o que eu penso é que além dele conhecer o método, a forma de como se realiza um tribunal, de como se realiza uma jurisprudência, ele tem que ter, o ministro do STF, ele tem que ter uma qualidade acima, né? Tem que ser, como eu falei, um doutorado em direito constitucional, né, uma especialização em filosofia, coisa assim do tipo. E o quadro dos ministros não é de pessoas desse nível, pode ter certeza. E a essa altura, que medida você acha que talvez o Congresso não toma que mais o prejudica? Porque todos os comentaristas que eu tenho visto assim, analisar essa situação, pendem para olhar para o fato de que o Congresso vê essas coisas acontecerem e ele que tem o poder de mudar isso efetivamente, não faz.
né? Não faz, e a gente sabe que tem N motivos para isso, né? Uma baderna completa, diversos interesses vigorando, menos o interesse do Brasil, né? Com Então, certeza. nesse momento, se você pudesse pensar assim, o que o Congresso deveria fazer, porque eu já disse, a solução não é de curto prazo e isso não vai ser resolvido da noite para o dia, tá certo? Mas, pelo menos, minimizar o problema, né? O que você acha que seria interessante de pensar nesse contexto? Nesse contexto de reforma, né? Uhum, É, seguindo do que o Congresso ele tem de competência, ele pode uhum. realmente mudar essa situação, né? Mas É, assim, em questão de mudança imediata, tem que fazer alguma base política ali de alguma mudança urgente, né? uhum, Uma reunião de emergência para saber o que está acontecendo, o que tem que analisar. Né? uhum, Existem mecanismos legais e constitucionais, por exemplo, CPI, instaurar uma CPI. Né? uhum, Então, no ano passado falou muito CPI da Lava Toga, uhum. só que, mais uma vez, uma CPI da Lava Toga, talvez o STF interprete isso, o judiciário inteiro interprete isso como uma afronta, né? Uhum. Porque assim, a CPI ela não pode questionar a função jurisdicional do judiciário. A CPI só pode questionar as funções atípicas do que o judiciário tem. Por exemplo, Uhum. uma função atípica que o judiciário tem: administração dos tribunais, administração das leis internas, coisas assim do Certo, tipo. A típica dele é a jurisdicional. Aí a CPI não pode fazer nada em relação a isso, certo? Então, no que eu certo. vejo aí, pelo esse cenário, é longo prazo e só. Não tem como, né? Agora, Renovar a base política. se você fosse um congressista, o que é que você acha que você faria para diminuir essa turbulência que o Brasil tem passado? Qualquer coisa, tá? Não só necessário aí, não só no que É, se refere ao STF, mas é porque eu só quero saber em que nível de percepção a gente está do problema que está instaurado na nossa política. Se você de pudesse fazer forma alguma coisa geral, lá né? dentro, de forma É geral, isso. você acha que Sim. diminuiria, né? O que você faria? Ah, é difícil, tá? Porque lá você tem que, né? Você tem que dar várias concessões, né? Para, Não, sei lá, unir olha, alguma base. É difícil, tá? não, é muito difícil, sem sombra de dúvida, é muito difícil. A gente fazer uma pergunta direta assim é até uma certa canalice da minha parte, porque eu tenho as coisas anotadas aqui, né? Fiz essa anotação. Mas o que eu penso é que é o seguinte: essa assessoria do presidente ela precisa ser alterada. O presidente está voando, né? Precisa ser afastado alguns grupos que eu sei que nós sabemos que o Brasil já tem percebido que realmente praticam, exercem lá dentro do governo um projeto de interesse de outros países. É quase sabotagem, a gente pode dizer que é sabotagem, né? E se afastasse talvez essas pessoas, né, você já teria condições de ter ali uma postura de maior união, porque muita gente que está se dissipando dentro do governo e dando margem para que toda essa descompostura aconteça, né, ela é justamente por causa de alguns grupos que não percebem que a política ela é ideológica sem sombra de dúvida, mas não pode ser só. Você tem que ter a capacidade de perceber que você governa para todos, né? Então a primeira coisa que eu acho que seria relevante fazer, veja, as pessoas com que o governo começou a sua, a sua missão aí, o seu mandato, eram pessoas capazes de fazer um governo, né? E agora você tem pessoas umas lutando contra as outras. E o STF só aproveitando a ruptura, o Congresso fraco, o Legislativo enfraquecido, para ir causando todo tipo de
peripécia, vamos dizer assim. Ele não tem a governabilidade. Agora eu entendi o ponto que você quer chegar. Certo? Exatamente. É porque é aquela ideia, né? O presidente ele tem que puxar, atrair o Congresso a ele, né? Exatamente. Mas o que ele está fazendo? Ele está afastando, né? Aquela ideia. Exatamente. E agora, um dos motivos claros pelo qual a postura do governo tem sido mais desgastada, esse excesso de proteção, ou que aparenta ser proteção ao filho do presidente, por exemplo. Né? O caso que envolve ele deveria ser sanado o quanto antes da forma mais rápida possível. Né? E inclusive, como eu vinha conversando antes aqui da live, não deveria nem se esperar uma investigação, o cara deveria confessar isso daí para permitir que a coisa fluísse e que fosse feito, tomassem as devidas providências com relação a isso. Né? Porque um dos comentaristas que eu acompanho falou uma coisa muito importante, depois da investigação do filho, que investiguem todos os outros que cometeram o mesmo crime. Certo? Não tem problema. Só que no presente momento, eu acho que o fato da gente vir com esse assunto de intervenção militar, de revolução, de golpe, etc., junto com o problema do STF, é tudo fruto dessa tremenda incapacidade de governar que a gente sabia que tinha muitas chances de acontecer desde sempre. O Bolsonaro nunca nos enganou. A gente sempre soube que ele era um sujeito que na época a gente pelo menos considerava honesto, e até agora a gente tem visto aí um cenário complicado até para esse ponto, mas a gente nunca acreditou que ele era um gênio da política, né? Isso nunca aconteceu. Inclusive, né, ano passado, tô lembrando aqui você comentando, ano passado, o Dias Toffoli, né, o presidente do STF, ele arquivou a investigação que iria se dar com o Flávio Bolsonaro, né? Aí a gente vai ver lá o ministro da Defesa é um indicado do Dias Toffoli. Aí, entendeu? Aí aconteceu alguma coisa aí por trás dos bastidores. Talvez um presidente acabou dando essa concessão, mas acabou que tá virando contra ele toda essa coisa que ele fez, né? Com certeza. Agora, o detalhe, escrevendo aqui, eu não sei se foi para mim, se eu entendi direito a pergunta, o cara falou assim, olha, que a gente terceiriza a solução do problema. Eu não sei se foi para mim ou se eu entendi mal, porque sobe muito rápido as coisas ali. Mas o fato é o seguinte, se dependesse de mim, eu fosse um tirano absoluto, até porque eu não seria um tirano absoluto, porque uma das primeiras coisas que eu mudaria no Brasil é o voto. Esse voto da maneira como individual, tem que acabar. A gente precisa de um voto corporativo, de um voto que condense maiores interesses de classes maiores, onde os candidatos que vão barganhar este voto aqui tenham que apresentar um plano concreto. Começaria por lá, meu amigo. Tá certo? Porque agora não adianta você falar de intervenção militar pensando que isso é a solução e que nós não estamos dando a solução. A solução começa agora, meu filho, em tentar reorganizar um pouco do que tem lá dentro do Congresso para ver se reorganiza esse país aqui para ele poder andar um pouco, para ele poder respirar. Né? Se a gente tivesse poder, a gente já começava mudando o voto lá, meu amigo. Entendendo? Mudando a forma como a nossa democracia é feita, onde campanha eleitoral é um show de humor, meu filho. Né? Só que o que nós podemos fazer agora? Situação, é aquilo que nós começamos a discutir. Plínio Salgado durante o regime de 64. Bom, perfeito não era. Ele fez a parte dele, o que ele podia fazer. Né? Então o que nós podemos fazer? Nós botamos os caras lá no Congresso, agora eles que se juntem e comecem a fazer aquilo que eles prometeram para nós. Tá certo? Porque não foi no monte de picareta que nós votamos. Né? Então a verdade é que é muito fácil. Eu apresento uma solução. O que você quer ouvir? Assistindo a minha live, que eu falei para você, vamos jogar paraquedista lá em Brasília e tomar aquilo lá, essa é a solução que o cara está esperando, pô. Tá entendendo? Esses caras são muito alugados, cara. Entendeu? O Brasil não dá certo porque nós temos dentro do governo gente que cerca o presidente que tem soluções aluadas, cara. Eu tenho esse tipo de mentalidade. O Brasil está longe de um quadro
revolucionário, tá entendendo? Longe. E o que a gente precisa é criar condições para que para que o Congresso seja forte o suficiente para barrar certas palhaçadas do STF, certo? Atualmente não é. Né? Agora, o segredo é jogar rojão na direção do STF? Me poupe, cara. Tá entendendo? Esse pessoal é terrível, viu? Mas você está falando de onde, companheiro? Desculpa perguntar. Eu sou de Montes Claros, Minas Gerais. Você é da página Integralismo Brasil, é isso mesmo? Sim, eu tô na página Integralismo Brasil, né? Como Aham. convidado. Mas eu administro a Integralismo Minas Gerais também. Perfeito, maravilha. Tem canal lá? Como é que funciona o seu trabalho lá? Pois é, eu vou iniciar um canal, né? Vai ser o meu. Aham. Gabriel Canguçu, eu ainda não postei nada, certo? Uhum. Chama Gabriel Canguçu, só isso. Com 2 S, Canguçu, inclusive. Um Uhum. nome bem brasileiro mesmo. Sim. Vou começar a falar estilo de vida, sabe? Atividade que dá para fazer. Tava vendo que, né, o consumo de internet aumentou demais. O pessoal, depois de fazer as obrigações, trabalhos, tudo, atividade de casa, não sabe o que faz, né? Perde tempo demais na internet. Aí eu tava pensando, tem que usar a internet, é uma boa coisa, né? Não pode ficar passando 5 horas por dia, né, vendo esses vloggers aí, pessoal besta, certo? Não, pois é, porque o excesso de informação equivale quase a informação nenhuma. Os caras sabem disso. Toda É, essa palhaçada da fake news é você bombardear as pessoas com informações para que elas nunca saibam ao menos a verdade. Né? Elas fiquem sempre na justamente. dúvida. Né? Então, o fato, outro problema grave da nossa democracia é que a participação ela é assim, ela é totalmente, é, ela continua sendo de alguns privilegiados que sabem mais ou menos como é que a banda toca, tá entendendo? Sim, Agora, o povo, o grande povo, sabe o que, cara? Tá recebendo aí um monte de informação cheia de lixo misturado, tá entendendo? E a gente tem que tomar as nossas decisões baseado nisso que a gente escuta. Por isso que eu tenho essa dúvida a respeito de se isso tudo que a gente escuta é burrice mesmo dos caras, incapacidade de criar a coalizão ali dentro para fazer a coisa acontecer, né? Ou se existe um grande plano por trás disso, que a gente acaba indo por essa direção. Será que não existe um plano tentando criar o caos? Que eu percebo que existe esse impulso financiado de cima para que o caos se torne cada vez maior. Meu amigo, se você é um caos que interessa para os dois lados, só não interessa para o Brasil, para o brasileiro. Para o brasileiro não interessa. Né? sim. Bom, agora outro aspecto importante, né? Nós temos muitas batalhas importantes pela frente. O povo brasileiro já sentiu que existe uma necessidade de nós amarmos mais o Brasil. O que o povo brasileiro precisa voltar a se apegar com a visão de que nós precisamos pensar como um conjunto. Nós precisamos pensar unidos. Né? O problema é de todos. E esse tipo de confusão, esse tipo de baderna, de crise por picuinha é um cenário muito novo. A gente não sabe nem direito como reagir a esse cenário de qualquer picuinha individual virar um problema da nação por causa de posts no Instagram, etc. Né? Então a Sim. gente está aprendendo como é que é ter uma influência estrangeira tão tácita e clara no governo do país, cujos objetivos a gente nem desconfia ao certo quais são. Né? É uma serviência muito grande de algumas pessoas, etc. Isso tudo a gente está experimentando agora. Né? O que é muito interessante é que o povo brasileiro votou justamente querendo que o Brasil ocupe a grandeza que ele merece. Votou num sentimento nacionalista maior. Né? E, portanto, o que nós temos que levar para o povo brasileiro
é o conhecimento de que o nacionalismo brasileiro é o mais forte, o mais compromissado, o mais capaz de resolver esse problema em que nós estamos. Tá entendendo? E esta solução nós já temos desde 1932, né? E por isso conseguimos participar em tantos eventos históricos da maneira mais justa e mais coerente pela visão da realidade que os integralistas sempre tiveram, né? Então, quando a gente vê esse frenesi de loucura que está aí, a minha postura é de uma tristeza absoluta pelo povo brasileiro que vota com esperança e expectativa e se vê sempre traído, não só pela imoralidade dos candidatos, etc., mas principalmente por causa de um sistema feito para não dar certo desde a sua origem. Tá? E se a gente não vai mudar o sistema do dia para a noite, então vamos trabalhar para ver qual é o nosso papel individual nessa bagunça toda. Né? Nosso papel individual qual é? É isso que a gente tem que pensar. O que o companheiro gostaria de falar? Pode ficar à vontade. Eu falo para Dedéu, nem deveria, você nem pode me interromper. Não, o que eu quero dizer mesmo é que antes da gente reformar, né, a política lá em cima, a gente tem que reformar você mesmo, né? Você tem que chegar a nível a se perguntar a si mesmo, né? Qual é o que eu posso contribuir ao Brasil? O que eu posso contribuir à minha família? O que eu posso contribuir à minha comunidade? Né? O que eu posso melhorar de mim mesmo? Aí depois a gente começa a articular a sociedade, existem os grupos intermediários fortalecidos, né? Como está bem escrito na doutrina integralista, a gente tem que dar as armas as armas, né? Vou até colocar um parênteses aqui que é meio perigoso falar isso hoje. Dar as condições para esses corpos intermediários poder se estabelecer, né? Compreender o que é o Brasil, o que eles podem fazer como mudança, né? Tanto na esfera municipal, estadual, nacional, antes da gente ir num passo que simplesmente colocar o presidente no poder, certo? É como se fosse uma delegação e cruzar os braços, né? Você vota no cara e esquece, não quer participar mais. Entende? A nossa democracia funciona assim na base do show, porque significativa parcela do povo brasileiro gosta do show, tá entendendo? Ele sabe que aquilo ali não está bem certo, não está bem real, mas ele não faz muito esforço para se instruir a respeito das condições do nosso país, das nossas necessidades reais, né? É claro que fica uma coisa meio, como é que eu vou dizer, meio romântica você falar, ora, primeiro você precisa mudar você para depois mudar o Brasil. É uma coisa um pouco romântica, mas no fundo é a realidade, né? É a realidade. Inclusive na segunda-feira agora, no meu canal no YouTube, que eu até peço aí que o pessoal se inscreva lá no canal e tudo, eu vou entrevistar o César Ranquetá. Conhece ele, companheiro? Conheço. Autor do... César... Sim, autor do livro da direita liberal à direita tradicional, certo? Exatamente, exatamente. E também tem outros livros lá, inclusive ele mandou um para mim, esses livros vão ser vendidos na loja da FIB, né? Junto com os livros lá de Plínio Salgado. E o fato é o seguinte, ele trata amplamente de como é que nós chegamos nesse problema aqui. Tá? Todos os textos do César Ranquetá que eu tenho lido, ele trata amplamente de como é que nós chegamos nesse problema aqui. Agora, a solução desse grande problema, a gente não vai pensar a curto prazo, exceto se nós cometermos aquele crasso erro de colocar o melhor, a palavra melhor, acima do bem, né, como fazem todos os grupos revolucionários. Nesses momentos de crise, nós precisamos ter prudência dobrada e coragem para agir de modo destemido em benefício do bem. Do bem. E nós vamos discutir, entre outras coisas, a live. O nome da live vai ser Soluções Brasileiras para o Brasil. Porque nós não podemos mais querer importar sistemas de outros países. Nós precisamos começar a pensar a nossa mentalidade e como organizar tudo desde a base. Porque senão essas fraquezas do governo,
essas pessoas que fingem em campanhas, chegam lá e fazem outra coisa totalmente diferente, elas vão continuar. É inevitável. Não é a vontade de um e de outro. O povo não tem o governo que merece. O povo é muito melhor do que esse governo que, abre aspas, o representa. Né? Bom, o que mais o companheiro quer colocar aí? Bom, eu queria só falar uma coisa que foi comentada anteriormente, né? Uhum. Que quando a direita, né, ela começou a ganhar força, foi no cenário recente, né? Foi o quê? 2014, 2013, né? Muito recente. Na linha do tempo é muito recente, né? E o que a gente percebeu que, na verdade, os princípios eram poucos, né? Era assim, era coisas honestas, obviamente, né? Contra a corrupção, contra, né, o antipetismo, e pronto. O que aconteceu? Quando eu olho essa situação, eu vejo que a direita não se preparou bem, tá, a ter essa condição, porque ela abraçava todo mundo que era contra o antipetismo. Abraçava todo mundo que era, entendeu? Aí isso aí era uma coisa curta, né? Existe gente de esquerda, né? Existe vários graus da esquerda que é contra o PT. Existe várias gente do centro, da direita, que também é contra o PT. Mas quando a gente entra na base federal, né, tem que ter uma maior coalizão disso aí, e na verdade que não receberam o contrário. Então eles não prepararam candidatos. Na verdade prepararam, mas muito pouco. Talvez essa eleição vai aumentar mais. Não preparar candidatos para a esfera municipal, né, para as esferas estaduais. Não teve esse tempo. O que eles fizeram foi dar o voto de confiança à esfera federal, né? E esse é um dos problemas também da governabilidade, né? Porque você só jogou lá de cima o chefão ser encarregado, né? Vamos dizer assim, não tem governabilidade, certo? E é isso que eu penso, né? Não, eu um pouquinho antes aqui de entrar, eu estava conversando exatamente sobre isso. Né? Eu acho que vários setores que reclamavam contra os problemas do pseudo-comunismo ali que estavam tentando colocar, etc., eles não estavam prontos para virar governo. Essa é a verdade. Eles nem acreditavam profundamente que iam virar governo. Né? Aí quando finalmente os caras chegaram lá, na verdade ninguém se preparou muito para estar lá. E quando chegaram lá, estão aí, todo confuso, achando que vão poder manter um poder dentro de uma estrutura onde a esquerda, sim, tem uma grande estrutura montada. Ela perdeu o comando da nação, mas ainda tem muito por trás por onde se reestabelecer e está tirando os maiores proveitos das crises. Eu penso que a melhor coisa que aconteceu para o PT foi Lula ter perdido as eleições iniciais dele a candidato à presidência. Porque ele deu tempo dele continuar indo no trabalho dele no sindicato, continuar ele fazendo comício Brasil afora, continuou sendo crítico dos governos e ganhando apoio, entendeu? Então, ele ter paciência, né? Ele não foi estourado e já conseguiu, entendeu? Ele já conseguiu entrar no sindicato, né? Conseguiu até mesmo apoio na igreja, né? Uma certa parcela de pessoas da igreja católica, né? E foi isso que aconteceu. Esse plano de estruturação social, militância, que os socialistas sempre tiveram, inclusive principalmente desde o fim da Revolução Militar, está de pé, está aí. Se ficou um pouco, vamos dizer assim, relaxado, porque eles pensaram que nunca mais sairiam do poder e deram uma relaxada, então militante que estava sendo beneficiado lá na base, né, paramilitar, para militar em nome do governo, etc. Acabou usando esse dinheiro para outras coisas, se acomodou e na hora de lutar não lutou, ficou com o dinheiro para ele e tal. Agora eles estão voltando a se agrupar numa estrutura que eles têm e que é forte. Então, para eles, uma das melhores coisas era ver a falência de uma ideia que desde o começo a gente sabia que era falsa, que é a ideia liberal, certo? Já sabia que isso ia dar errado. Então, como é a advertência da doutrina social da igreja,
liberalismo abre caminho para o comunismo, é só deixar eles irem fazer as idiotices deles lá. Então já viram a falência dessa postura, estão vendo aí a incapacidade de governar, e depois eles aparecem, acredite ou não, não é difícil pensar nesse cenário, como os heróis da nação. E se a gente for olhar, sim, e a gente vai olhar, assim, eu tenho até um exemplo meio engraçado, né, só para finalizar aqui um pouco, que nos comícios da esquerda, né, quebrava o pau, mas no público era todo mundo assim, parecendo que uma ideia de união, certo? Né? Tanto é que Robert Jefferson aparecia de olho roxo, né, desceu uma porrada lá que nos comícios da esquerda, né, mas no público todo mundo achava que estava em coesão, tudo indo tudo bem, entendeu? E na direita o que está acontecendo é quebra-pau internamente, externamente, e todo mundo doido, informação demais, liderança demais, entendeu? Então, eu acho que a esquerda soube lidar muito melhor com essa questão de governabilidade. Com certeza ela se saiu. Eu acho que a oposição da esquerda nunca teve, não esperava de modo nenhum chegar lá agora. Chegou prematuramente, está aprendendo, né? E se fosse uma pessoa muito inteligente que tivesse chego lá, né, com uma estrutura muito boa, ele ainda teria problemas para fazer a coisa dar certo, né? Mas o cara que chegou não é muito inteligente, cooptado numa bolha de ideólogo a serviço de um monte de besteira menos a serviço do Brasil. É um cara que está completamente precisando, acima de tudo, trocar alguns maus conselheiros que ele tem em volta dele, se ele quiser começar a enxergar a realidade e fazer alguma coisa com o tempo que ainda resta. Entendeu? Exatamente. Porque é um caminho que a gente espera que ele acorde, mas é mais por esperança do que propriamente porque nós estamos vendo que há alguma alternativa para ele despertar. Né? E existe algum nome relacionado, presidente? Quem são esses influenciadores? Pô, você tem dúvidas de que o Felipe G. Martins é um? Você tem dúvida? Nenhuma. Tem dúvida? É ele mesmo. É ele mesmo, cara. Pelo amor de Deus. A gente é só a gente observar alguns fenômenos em volta do Bolsonaro, todos com o dedo desse cara lá. Né? Só que já ouviu falar de síndrome de Estocolmo? Sim. Pois é o que eu acho que deve estar em grande medida acontecendo ali. Um amor pelo sequestrador inacreditável. Tá entendendo? O bicho já não era inteligente, mas daí é sequestrado pelo cara, pelo amor de Deus, né? Você vê, o próprio Olavo aí andou se manifestando, depois ele voltou atrás, mas ele andou se manifestando muito raivosamente de que tinha um grupo de pessoas se dizendo portadores da ideologia dele lá, que na verdade não eram representantes da ideologia dele. Ou seja, gente que está lá manipulando mesmo, tá entendendo? É gente que não representa nenhum e nem outro, representa os próprios interesses. Né? Por isso eu volto na pergunta que eu fiz no começo do vídeo. No Brasil, nós temos revoluções sem ideias, mas não sem líder. Líder tem que ter. Quem é o líder? É o Felipe G. Martins? Então essa revolução já está fadada ao fracasso, meu amigo. Com isso a gente não precisa nem se preocupar. Exceto numa coisa. Enquanto ele estiver lá, o Brasil inteiro tem que se preocupar. Né? Porque nós queremos que o Brasil desperte para pelo menos esses últimos anos a gente garantir que o Brasil vai ter um futuro a partir das próximas eleições. Exatamente. Entendendo? Com certeza. Bom, companheiro, foi um prazer conversar com você. Para todos que estão aí fazendo várias perguntas aí sobre o passado do integralismo, histórico do integralismo, eu recomendo que vá para o meu canal, também para o canal do companheiro, lá, Moisés Lima no YouTube. Essas questões vão ser respondidas todas lá. Nós vamos fazer outras lives. O portal também, né? integralismo.org.br. Exatamente, né? Exatamente. Lá tem livros excelentes, tem a loja, não tem desculpa para falar um monte de besteira histórica. Você quer participar da discussão política no Brasil? Vamos começar a conhecer o pensamento brasileiro, não é o mínimo. Vocês conhecer os autores brasileiros que pensaram o Brasil, vocês vão descobrir que a coisa é muito melhor e maior do que vocês estão pensando, esses críticos que enchem o saco aí o tempo todo. Vai lá estudar, vocês são bem-vindos, estudem e voltem. Eu quero que vocês voltem para dar a opinião de vocês.
Tá bom, meu querido? Então, olha, muito obrigado pela sua participação. Igualmente, E a gente presidente. vai conversar muito ainda, tá? A felicidade de poder falar com você. E um forte abraço aí para o Matheus, que está trabalhando bastante aí em benefício de várias coisas aí para a FIB. E esse projeto aqui é uma das muitas coisas que ele está dedicado. Tá certo? Sim, com certeza. Forte abraço para todos a ele, você. né? Com certeza, merece. E boa noite pro senhor aí, tá bom? Pelo bem do Brasil, Anauê. Anauê.